Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um conceito fundamental do pensamento de Karl Marx, a luta de classes. Eu sou o professor Oswaldo e vou ter um diálogo com vocês aqui, uma aula, como se fosse um bate-papo, ao invés de ser aquela leitura, do texto padrão ou daquele conteúdo que já vai direto, mas uma forma de dialogar com você, aluno, que está aí do outro lado. Bom, a pergunta seria: alguém sabe o que significa a luta de classes? E com certeza, no meio de 30, 40 alunos, vai alguém dizer assim: bom, eu acho que tem a ver com a briga entre ricos e pobres, uma luta contra os ricos contra os pobres. E eu posso dizer que sim, você está no caminho certo, porque a luta de classes é o conflito entre diferentes grupos sociais, com interesses opostos. Para Marx, meu querido, é a base de toda a história humana, porque ele diz que desde que a sociedade, desde as sociedades mais antigas, sempre houve opressores e oprimidos. Mas aí pode surgir uma outra pergunta no meio do caminho. Mas por que eles lutam? Por que pobres e ricos lutam? Bom, eu posso dizer que seria uma pergunta, assim, fundamental, excelente, porque o motivo principal da luta de classes, meus alunos, é a posse dos meios de produção. Pense em quem controla as terras, as fábricas e os recursos, No capitalismo, por exemplo, temos a burguesia, que é a classe que possui os meios de produção, o banco, a fábrica, as terras, e o proletariado é a classe que vende a sua força de trabalho para sobreviver. Por exemplo, você, depois que terminar o ensino médio ou a faculdade, você vai procurar um trabalho, para ali exercer a sua profissão, e vai vender o teu trabalho por um valor mensal, ou por um valor diário, enfim, não importa, você vai vender o seu trabalho, o seu conhecimento, e alguém vai comprar ele por um preço que ele acha justo no meio de tanta gente, então ele vai escolher quanto que ele quer pagar, E aí, então, pode surgir uma outra questão. Então, os trabalhadores são explorados? Perguntaria você aí, com certeza, ao seu professor. Bom, exatamente. O Marx ele vai argumentar que a burguesia ela paga aos trabalhadores menos do que o valor real do que eles produzem, ficando com o lucro, Isso gera o que? Desigualdade e o conflito, logicamente, Marx ele acreditava, meus queridos, que essa exploração levaria, o proletariado ou o trabalhador, o operário, a se organizar e lutar contra a burguesia. Um exemplo, os sindicatos, para representar aí os trabalhadores. Mas isso já aconteceu antes, professor? Olha, a história diz que sim. Sim, em várias formas. O Marx ele nos lembra que a história ela é cheia de exemplos, de luta de classes. Na Idade Média, para você ter uma ideia, os senhores feudais, e os servos. Antes disso, havia o quê? Os mestres, e escravos. E hoje, no capitalismo, temos a burguesia e o proletariado. Então, você imagina que a luta ela é antiga. E aí você está se perguntando, meu aluno, mas como essa luta pode acabar? Interessante a sua pergunta, Como essa luta pode acabar? Bom, segundo Marx, a luta de classes ela só termina com o fim da sociedade de classes. O que isso significa? Ele acreditava que com a revolução do proletariado seria possível então construir uma sociedade sem classes, onde os meios de produção seriam coletivos e não haveria exploração por parte de seu ninguém, né? E aí vem a pergunta: mas professor, por que isto ainda não aconteceu? Com certeza é uma boa pergunta, uma questão para se pensar, e questionar, Marx entendia, meu pequeno gafanhoto, que o processo seria longo e cheio de desafios. Nada na vida é fácil, Porque o sistema capitalista, ele se adapta e cria mecanismo para se manter, entendeu? Além disso, meu pequeno gafanhoto, a consciência de classe, ou seja, o reconhecimento do proletariado como grupo unido com interesses em comum, nem sempre é fácil de alcançar, né? Vocês entendem o que eu quero dizer, nos últimos tempos, o que a gente tem visto aí. Então, a luta de classes ela está acontecendo agora, Perguntaria um outro aluno interessado na aula, Sim, eu diria que sim, que de certa forma
Cada greve, cada protesto ou movimento social que busca aí a igualdade ou melhores condições de trabalho é uma expressão sim de lutas de classes, né? É uma expressão de lutas de classes, mesmo que não seja sempre evidente este conflito entre interesses opostos ainda existe, né? Ele está aí, pauta do dia, né? Essas diferenças sociais. Então, o que a gente pode aprender com isso, diria eu, é que o velho Marx ele nos ensina, né, a olhar a desigualdade da sociedade e entender, né, que elas têm raízes históricas, né, e estruturais, porque a luta de classes, meus alunos, ela é um convite para nós refletirmos, né, sobre ah, como podemos construir uma sociedade que seja igualitária, que seja justa, né, menos desigual, né? Então é possível sim, a gente tem que lutar, ter essa consciência de classe. Infelizmente nem todo trabalhador tem essa consciência de classe, mas é preciso lutar e mostrar a ele essa diferença, né? Então é dessa maneira que vai ter o entendimento, né? Então é como se a sociedade estivesse sempre em movimento por causa desses conflitos, né? Você pode estar se perguntando aí. Logicamente que sim, né? Isso é perfeito. E isso o Marx quis dizer quando ele afirmou a história, né, de todas as sociedades, até hoje, né, digamos assim, existentes, nada mais é do que a história da luta de classes. Essa é a verdade. Né? A história da luta de classes, ou das lutas de classes. Né? Então, vejo que é preciso lutar sempre. Tá? Eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo, né? Que tenha ficado mais claro, né? E nos vemos na próxima aula para a gente continuar discutindo aqui as ideias de Marx, entre outros pensadores aí modernos.